Imagine-se sentado em uma casa de madeira fresca, em algum canto do interior do Japão, séculos atrás. Do lado de fora, uma tempestade de inverno se intensifica, com a neve acumulando-se até os joelhos. Dentro, não há aquecimento ou isolamento, apenas uma pequena fogueira crepitando no centro do ambiente. A família se reúne ao redor dela, envolta em camadas de roupas, tentando aquecer as mãos gélidas sobre a fraca chama. Em um canto, feixes de ervas secas e sacos de grãos pendem, suas únicas reservas alimentares para os longos meses que se seguem. Neste filme, vocês vão descobrir como eram realmente esses invernos na época medieval do Japão e os desafios enfrentados para sobreviver. Entre os séculos X e XI, o inverno não se resumia a uma imagem romântica de jardins silenciosos cobertos de neve, como vemos nas produções cinematográficas. Na verdade, era uma luta constante pela sobrevivência. Em breve, exploraremos como as pessoas da época enfrentavam o frio intenso, a escassez de alimentos e as longas noites escuras. Vamos nos aprofundar na vida cotidiana de uma família de camponeses durante os meses gelados, além de entender como os samurais e cidadãos comuns lidavam com a estação. Aprenderemos sobre as soluções criativas que os japoneses encontraram para aquecer suas casas e seus corpos, o que compunha sua dieta modesta quando a terra se cobria de neve, e quais rituais ou festividades ajudavam a manter a esperança até a chegada da primavera. Nesta narrativa, não vamos apenas abordar os aspectos materiais, como comida, vestuário e abrigo, mas também o lado espiritual e social da sobrevivência invernal na rica história do Japão. Prepare-se para uma viagem no tempo a um país onde os invernos eram rigorosos, exigindo das pessoas uma resistência e criatividade extraordinárias. As ilhas japonesas se estendem desde os subtrópicos até regiões quase subárticas, resultando em condições invernais bastante variadas. A maior parte do território, no entanto, experimentava o frio rigoroso, especialmente no norte e nas áreas montanhosas, onde geadas e nevascas severas eram comuns. Na ilha de Hokkaido, predominantemente habitada pelos indígenas Ainu na Idade Média, as temperaturas podiam despencar bem abaixo de zero, com metros de neve acumulando-se. A principal ilha de Honshu também enfrentava desafios semelhantes. Na região de Hokuriku, por exemplo, as nevascas famosas se formavam a cada inverno. Os habitantes viviam em uma terra de neve, como ainda se denomina as regiões onde a neve encobre vilas por meses a fio. Em contrapartida, a área ao redor da então capital, Kyoto, tinha invernos um pouco mais amenos. Contudo, mesmo lá, as temperaturas de janeiro podiam descer a zero, e a neve, quando caía, dificultava o transporte e o abastecimento. Para os moradores do Japão medieval, resumindo, o inverno era um período de sofrimento e de desaceleração na vida cotidiana. Com a chegada do inverno, os trabalhos agrícolas se interrompiam, e a paisagem se preparava para um merecido descanso. Para os agricultores, isso significava que a longa espera havia começado. Desde a colheita no outono até o plantio na primavera, era necessário sobreviver a meses em que a terra não produzia nada. A paisagem coberta de neve podia ser bela, como os poetas da época costumavam descrever. Mas sob essa beleza, havia um perigo sempre à espreita. As estradas frequentemente se tornavam impossíveis de atravessar. As passagens nas montanhas eram cobertas por uma densa camada de neve, dificultando a comunicação entre as aldeias. Os camponeses, por vezes, passavam semanas sem ver ninguém de fora. Neste filme, você irá descobrir como essas pessoas se preparavam para esse isolamento, pois sem um planejamento adequado e suprimentos suficientes para os meses de inverno, a sobrevivência seria inviável. Os dias curtos e as noites longas
alteravam o ritmo da vida. No inverno, o sol se punha cedo e surgia tarde, obrigando a maioria das atividades a serem feitas sob a fraca luz de fogueiras ou lamparinas. Para poupar energia, as pessoas se acostumavam a dormir mais cedo e acordar mais tarde. A natureza ao redor estava em um sono profundo, e elas também precisavam desacelerar. Contudo, o inverno não era apenas um período de espera, era um tempo de preparação e manutenção. Durante essa estação, os agricultores consertavam suas ferramentas, trançavam cestos, teciam tecidos de cânhamo ou algodão, quando disponíveis, e fabricavam itens para o lar que não podiam ser feitos durante a agitação da época de colheita. A neve e o frio não os detinham. Na verdade, essas atividades ajudavam a afastar o tédio das longas noites e ainda resultavam em algo útil. Enquanto trabalhavam, costumavam se reunir para se aquecer e conversar. Assim, dia após dia, eles iam atravessando o inverno. A natureza invernal era imprevisível. Às vezes, invernos severamente frios chegavam, como em períodos de resfriamento global, como a pequena idade do gelo nos séculos X e XV. As geadas rigorosas chegavam cedo e se prolongavam. Dizia-se que a neve atacava 7 vezes antes que a primavera finalmente chegasse. Um antigo provérbio afirmava que o inverno tinha suas 7 principais tempestades de neve que precisavam ser superadas antes que as primeiras flores de ameixa, sinalizando a primavera, surgissem. No entanto, se as nevascas continuassem e a primavera não aparecesse, nossos antepassados sabiam que a situação era crítica. Quando o inverno se arrastava mesmo na época em que as primeiras flores deveriam brotar, isso poderia levar ao desespero. Invernos prolongados, causados por condições climáticas adversas, significavam um consumo maior de suprimentos e menos chances de que uma nova colheita fosse plantada a tempo. Embora o homem não pudesse controlar o clima, ele tentava se adaptar a ele. Em regiões com neve profunda, construíam casas com telhados inclinados de palha, para que a neve escorresse e não comprometesse a estrutura. Ao redor das edificações, frequentemente erguiam barreiras simples contra o vento, feitas de junco ou madeira, que protegiam contra a acumulação de neve. Em algumas aldeias montanhosas, as casas e os estábulos eram conectados por corredores cobertos ou construídos em formato de L. Sob o mesmo teto, conviviam pessoas e animais de fazenda. O calor dos animais, especialmente dos cavalos, tão valorizados pelos camponeses para o trabalho no campo, ajudava a aquecer os lares. Essas construções, conhecidas como magaria, eram comuns na região de Tohoku, ao norte de Honshu. Dessa forma engenhosa, os camponeses tentavam aproveitar ao máximo o inverno, extraindo um pouco de calor extra. Em resumo, as condições climáticas no Japão durante o inverno eram rigorosas e determinavam o que as pessoas podiam ou não fazer. Elas interromperam o crescimento das colheitas, dificultaram as viagens e até transformaram as próprias moradias em armadilhas de gelo. Porém, o inverno não era a única ameaça. Um dos maiores medos da época era a fome, especialmente quando os campos estavam em descanso e as reservas começavam a se esgotar. Cada família se perguntava se teria alimento suficiente até que novos brotos surgissem. E é exatamente sobre como se alimentavam no inverno, a gestão dos suprimentos e o temor da escassez que vamos explorar a seguir. Em breve, vocês descobrirão quais pratos eram essenciais para afastar a fome nos meses frios e o que acontecia quando os estoques se esgotavam. A colheita do outono, na era medieval do Japão, era uma questão de vida ou morte. A quantidade de grãos colhidos decidia se a família conseguiria passar o inverno. A maioria dos agricultores cultivava arroz. Porém, o arroz branco, sendo o mais precioso, frequentemente acabava nas mãos dos governantes,
ou como pagamento de aluguel para os senhores feudais. Assim, os camponeses mais humildes ficavam com grãos menos valorizados, como cevada, milheto, trigo sarraceno ou sorgo. Com esses grãos, preparavam mingaus e bolos que os sustentariam durante a estação fria. Os suprimentos eram cuidadosamente guardados em sacos de palha, pendurados no teto, para proteger contra roedores e umidade. No outono, as pessoas já tinham uma noção da quantidade de grãos que possuíam e se seria suficiente. Se a comida fosse escassa, um inverno difícil estava à vista. Documentos da época revelam que muitas famílias esticavam ao máximo o mingau, adicionando castanhas, bolotas, ervas e raízes secas, ou até cascas de árvores trituradas. O que frequentemente diversificava a dieta em tempos normais, tornava-se o alimento principal em tempos de dificuldade. O cardápio de inverno das classes mais simples era bem modesto. Ao amanhecer, eles muitas vezes se contentavam com as sobras do mingau da noite anterior ou, em alguns casos, não comiam nada. Era comum fazer 2 refeições principais, uma antes do meio-dia e outra à noite. O café da manhã típico de um agricultor durante o inverno podia ser uma sopa quente de grãos ou um mingau de cevada, temperado com sal e um pouco de legumes. O almoço, por sua vez, costumava ser escasso ou até inexistente, talvez apenas um punhado de castanhas tostadas ou algumas frutas secas, se estivessem disponíveis. O jantar era a refeição mais significativa do dia, geralmente consistindo em um grande caldeirão de sopa espessa com grãos e vegetais. No caldeirão iam todos os ingredientes que conseguiam reunir, talvez pedaços de nabo seco, alguns feijões ou até cogumelos desidratados. Se a família criasse galinhas e essas estivessem botando, um pouco de ovo poderia ser adicionado à sopa. O arroz branco, um verdadeiro luxo, era uma iguaria que o agricultor só tinha a chance de saborear em ocasiões especiais, como o Ano Novo, se as condições permitissem. Mais frequentemente, a combinação de cevada e milheto era a norma, pois eram mais acessíveis. Os temperos eram simples, o sal tinha grande valor e talvez um pouco de miso, uma pasta de soja fermentada que oferecia um sabor salgado e uma dose extra de proteína. A sopa de miso, com algumas folhas de repolho ou cebolinhas e pedaços de tofu, era uma verdadeira salvação em muitos lares, sempre que conseguiam obter ou fazer essa pequena quantidade de pasta fermentada. O miso ajudava tanto samurais quanto camponeses a enfrentar tempos difíceis, graças ao seu alto valor nutricional e longa durabilidade. E não podemos esquecer dos vegetais em conserva, conhecidos como tsukemono. No outono, nabos, pepinos, berinjelas e, por vezes, folhas e raízes de ervas eram salgados ou fermentados para garantir a ingestão de vitaminas durante o inverno. A fermentação dos vegetais ocorria em barris de madeira pesados com pedras, assim como na Europa medieval com a conserva de repolho. Os japoneses costumavam fermentar alimentos como o daikon, o rabanete branco, ou secá-los ao sol antes de fermentá-los em farelo de arroz com sal, ou apenas em sal. O resultado eram fatias crocantes e picantes, que mesmo sem absorver muito, acrescentavam um toque de sabor e vitaminas às tigelas de arroz sem graça. Para uma família rural comum, cada pedaço de tsukemono no inverno era um tesouro, muitas vezes sendo a única frescura que conseguiam, mesmo que já estivesse meses fermentado. Para os mais pobres, a proteína vinha de leguminosas, soja e, ocasionalmente, de peixes. Nas áreas costeiras, peixes secos ou pequenos camarões eram recursos valiosos. Os peixes secos ao sol ou defumados podiam ser armazenados por meses. Já nas regiões interiores, a dependência de tofu seco, kodidofu,
Grãos de soja secos e molhos fermentados como miso e molho de soja era essencial para enriquecer as refeições. A carne de animais de sangue quente era um luxo raro. Os preceitos budistas contra a matança afastavam a maioria da população da caça. Os camponeses, em algumas ocasiões, caçavam javalis ou cervos no outono, especialmente se estivessem causando estragos nas colheitas, e salgar ou secar a carne para o inverno. Contudo, oficialmente não a chamavam de carne, criando codinomes como baleias das montanhas para os javalis, já que o budismo não proibia a caça de baleias. De qualquer modo, a carne era uma raridade para os humildes. Apenas os pescadores desfrutavam de peixes frescos no inverno, se ousassem aventurar-se no mar mesmo com o frio, enquanto caçadores de aves aquáticas ou coelhos ocasionalmente diversificavam sua dieta com carne de caça. A classe samurai e os ricos senhores feudais tinham muito mais. Seus celeiros estavam repletos de arroz, trigo ou milheto, e frequentemente possuíam iguarias secas como frutas, nozes e, acima de tudo, saquê. O saquê aquecido, um vinho de arroz, era a bebida preferida do inverno, aquecendo tanto o corpo quanto o espírito. As pessoas comuns também produziam versões mais leves de álcool a partir de grãos ou batatas doces, buscando um pouco de calor no frio. Durante o inverno, ao redor do fogo, uma tigela de saquê ou cerveja de arroz era passada entre todos, e mesmo sendo consumido com moderação, tinha seu espaço nos encontros comunitários e cerimônias. Apesar de todo o planejamento e esforço, havia momentos em que as reservas eram insuficientes. Uma colheita ruim no outono ou um inverno prolongado podiam colocar as famílias em apuros. A fome era um verdadeiro pesadelo na Idade Média. As crônicas frequentemente relatam episódios trágicos em que, devido a colheitas escassas e geadas, uma grande fome se instaurou. Por exemplo, um relatório de um oficial da corte de Kyoto, datado de 1181, menciona uma fome devastadora que durou 2 anos, fazendo com que milhares de pessoas morressem na capital. Kamonomei, um estudioso da época, descreve em seus escritos a cena horrenda de corpos espalhados em jardins e ao longo das estradas, daqueles que sucumbiram à fome. Sem ninguém para enterrá-los, o cheiro de decomposição invadia a cidade. A imagem aterradora se completa com mães desesperadas vendendo seus filhos por um punhado de arroz, enquanto outros, consumidos pela fome, recorriam a ervas e cascas de árvores. O inverno, nesses tempos, era ainda mais cruel. Não apenas a escassez de alimentos, mas o frio intenso ceifava rapidamente a vida dos mais debilitados. Outra grande fome assolou o Japão no século X, durante o governo do Shogun Yoshimasa. Entre 1459 e 1461, relatos históricos revelam que uma colheita desastrosa e a ruína do país resultaram na morte de mais de 80.000 pessoas em Kyoto, a capital. Há registros de que, em um certo momento, o rio Kamo estava obstruído pelos corpos das vítimas. A tragédia foi imensa. Aqueles que lograram sobreviver, em sua desesperação, recorreram a tudo que podiam encontrar: cascas de grãos, serragem, barro misturado com água, tudo que pudesse saciar um pouco a fome. Há até relatos de canibalismo entre aqueles que, em sua agonizante necessidade, perderam a razão. Esses momentos sombrios da história ressaltam como a linha entre uma vida civilizada e o caos total era extremamente tênue, especialmente quando os invernos se tornavam rigorosos. Em meio à crise de 1461, até mesmo o imperador apelou a monges budistas em busca de auxílio. Nos templos de Kyoto, foram criadas cozinhas de emergência, onde os monges distribuíam alimentos simples, como milho, para amenizar a fome dos necessitados.
Contudo, esses esforços logo se esgotaram e o inverno daquele ano se revelou ainda mais cruel, com as pessoas debilitadas e adoecidas. Epidemias proliferavam entre os refugiados desnutridos, levando milhares à morte. Embora a fome fosse uma calamidade extrema, mesmo os invernos mais comuns eram marcados pela escassez, tornando-se uma companheira constante para os mais pobres. Muitos agricultores chegavam aos campos na primavera, exaustos e enfraquecidos após longos meses de privação. As crianças frequentemente choravam de fome durante o inverno, sem leite e com mingaus ralos que mal saciavam a necessidade. Havia estratégias tradicionais para enganar a fome, como beber água quente ou chá, que proporcionavam uma leve sensação de saciedade e aqueciam o corpo. Os japoneses acreditavam que a água quente purificava o organismo e afastava doenças. Na prática, isso apenas ajudava a aliviar temporariamente a fome e a repor líquidos, o que era crucial para sobreviver nos meses frios. As pessoas também mastigavam farelo de arroz seco ou cascas, que, embora sem valor, ofereciam uma ilusão de alimento. Em algumas situações, as aldeias se uniam para se sustentar. Aqueles com mais suprimentos ajudavam os vizinhos, muitas vezes em troca de apoio futuro nos campos. Um sistema de empréstimos de grãos era comum. Um camponês mais abastado emprestava uma medida de arroz a um vizinho faminto, com a condição de que, após a colheita, ele devolvesse 2 medidas. Embora isso comprometesse o devedor no futuro, ao menos garantia sua sobrevivência. Em certos casos, a autoridade feudal intervinha. Senhores com visão abriam seus celeiros para distribuir ajuda emergencial ou diminuíam temporariamente impostos e trabalhos forçados, evitando que os camponeses morressem. Contudo, na ausência de ação, a insatisfação poderia levar à rebelião. Conhecidos por invernos de fome, houve revoltas camponesas, chamadas Ikki, onde os desesperados atacavam armazéns de grãos de seus senhores, exigindo a anulação de dívidas. O inverno tinha o poder de intensificar tensões sociais, afinal, a fome não respeita hierarquias. Em meio a toda essa escuridão, é admirável que a sociedade japonesa tenha encontrado formas de enfrentar as dificuldades do inverno. No século XV, novas culturas começaram a surgir, como a batata doce, que, embora tenha chegado ao Japão após o período medieval clássico, se destacou como uma salvação em muitas crises de fome durante o período Edo. As batatas conseguem prosperar até mesmo em solos pouco férteis e podem ser guardadas ao longo do inverno, assim como as abóbora e outras cucurbitáceas. Essas plantas se disseminaram e as pessoas logo perceberam que era possível conservá-las durante os meses frios. Nos costumes populares, até mesmo se manteve a tradição de consumir mingau de abóbora no solstício de inverno, acreditando que isso ajudaria a manter a saúde. Essas inovações e saberes demonstram a capacidade de adaptação e aprendizado das pessoas. Contudo, isso não altera o fato de que enfrentar o inverno em termos de alimentação era um grande desafio na Japão medieval. Cada bolinho de arroz mote guardado para o ano novo simbolizava um esforço econômico, enquanto cada rabanete seco pendurado sob a viga poderia ser a salvação em fevereiro, quando os mantimentos frescos já tinham acabado. Cada panela de mingau quente, por mais ralo que fosse, era uma bênção a ser agradecida aos deuses ao cair da noite. Enquanto a comida, ou a escassez dela, era uma preocupação constante nos meses de inverno, o frio intenso também exigia atenção. Um estômago cheio ajuda, mas quando o frio se faz presente até dentro de casa, a sobrevivência se torna igualmente complicada. Como então as pessoas da Japão medieval lidavam com as baixas temperaturas? O que utilizavam para se aquecer? Como se vestiam e como eram suas moradias durante o inverno?
Na próxima parte, vocês descobrirão as soluções engenhosas que os japoneses desenvolveram para não se transformarem em picolés dentro de casa. Ao pensar em uma casa tradicional japonesa, talvez vocês visualizem construções elegantes com paredes de papel, portas deslizantes, shoji e tatames. Essa imagem é realmente encantadora, mas na prática, paredes de papel e madeira fina se tornam um verdadeiro desafio no inverno. Na Japão medieval, a maioria das residências, independentemente da riqueza, carecia de isolamento. As paredes eram compostas de madeira, bambu e teca, ou uma camada espessa de palha de arroz nas cabanas mais simples. As janelas, quando existiam, eram cobertas com papel ou persianas de madeira, permitindo que o vento frio penetrasse facilmente. Correntes de ar passavam pelas frestas do chão, e ao amanhecer, as pessoas acordavam em um ambiente cuja temperatura não era muito superior à do lado de fora. Segundo relatos de viajantes e habitantes da época, era comum que a água em uma jarra dentro de casa congelasse durante a noite, e ao se levantar, as pessoas viam vapor saindo de suas bocas devido ao ar gélido. É difícil imaginar essa realidade hoje em dia. Sem lareiras, sem janelas de vidro e sem tetos isolados, foi assim que os japoneses viveram por séculos, desenvolvendo maneiras de sobreviver em tais condições. A regra básica era: aqueça a si mesmo, não o espaço. Em ambientes amplos e mal isolados das casas tradicionais, tentar aquecer o ar como um todo não fazia sentido, pois o calor logo escaparia. Assim, as pessoas se concentravam em aquecer a si mesmas e o espaço mais próximo. O centro do calor em casa era o irori, uma lareira aberta no chão. Imagine uma cova quadrada no centro do cômodo principal, revestida de pedras e barro, onde o fogo crepitava. A fumaça se elevava livremente pelas vigas e escapava por uma abertura no telhado ou por qualquer fresta. Acima da lareira, pendurado em uma corrente, um caldeirão com o jantar ou uma chaleira com chá. À noite, a família se reunia ao redor, todos se sentando o mais perto possível do calor. Às vezes, a intensidade do calor era tão forte que aquecia os rostos, enquanto as costas ainda sentiam o frio. O irori, com suas múltiplas funções, não apenas cozinhava os alimentos e iluminava levemente o ambiente, mas também proporcionava calor. As famílias costumavam manter o fogo do irori aceso durante todo o dia. Pela manhã, restavam apenas brasas fumegantes, onde um pote cozinhava lentamente, e à noite, as chamas se tornavam o centro de reunião. O calor emanava do fogo, aquecendo o espaço ao redor, mas a poucos passos, a escuridão e o frio dominavam. Assim, os japoneses adaptaram seu estilo de vida no inverno. Em casas maiores, ocupavam apenas áreas menores, mantendo o restante fresco. Nas cabanas simples, a vida girava em torno da lareira, a ponto de as famílias reduzirem o espaço útil. Elas penduravam cortinas ou cobertores ao redor dos lugares onde se sentavam, criando uma espécie de tenda que as mantinha aquecidas pelo fogo e pelo calor dos corpos. Essa solução improvisada prenunciava uma invenção famosa que viria depois: o kotatsu. Até hoje, o kotatsu é muito apreciado. Trata-se de uma mesa baixa com aquecimento por baixo, coberta por um cobertor grosso, onde você se senta e envolve as pernas no calor. E você sabia que o kotatsu surgiu no século XIV, durante o período Muromachi? Naquele tempo, as pessoas tiveram a ideia de colocar uma estrutura de madeira sobre o irori e cobri-la com um cobertor pesado. Assim, o calor do fogo ficava retido, permitindo que todos os membros da família se acomodassem ali, com as pernas e a parte inferior do corpo aquecidas. Essa primeira versão do kotatsu, conhecida em japonês como jutatsu, estava permanentemente ligada à lareira. Vamos imaginar uma cena noturna.
O fogo do Irori diminui após o jantar, mas as brasas ainda reluzem. A família se aproxima da estrutura de madeira, estica o cobertor e se senta ao redor. As pernas e os joelhos estão sob o cobertor, perto das brasas crepitantes, enquanto a parte superior do corpo permanece exposta. Eles conversam e, finalmente, sentem o calor que permanece ali, uma verdadeira bênção. No período Edo, o kotatsu passou por aprimoramentos e se tornou portátil. Em vez de uma lareira fixa, começou-se a usar uma cesta com carvão incandescente sob a mesa. Nos dias atuais, as brasas foram substituídas por uma espiral elétrica, mas a origem do kotatsu remonta ao Japão medieval, evidenciando como as pessoas se adaptavam ao inverno. Outro item essencial era o hibachi, um aquecedor portátil. Imagine um recipiente de cerâmica ou metal cheio de cinzas, onde se colocavam brasas acesas. Era uma pequena fonte de calor local, que você podia posicionar perto das mãos enquanto escrevia, ou junto às pernas enquanto se sentava. As famílias mais abastadas possuíam belos recipientes de hibachi decorados, enquanto as mais humildes se contentavam com um simples pote de barro. Embora o hibachi não aquecesse o ambiente, aquecia os dedos frios no inverno. Os japoneses até desenvolveram maneiras de incorporar o hibachi aos móveis, posicionando-o sob mesas baixas ou integrando-o à estrutura do kotatsu, ou ainda colocando um pequeno aquecedor embutido no chão ao lado do lugar onde se sentavam, onde podiam manter as brasas. De maneira intrigante, os carvões de madeira se destacavam como o principal combustível para aquecer e cozinhar no Japão. Eles apresentavam a vantagem de queimarem de forma relativamente limpa, com pouca fumaça, e possuíam uma longa duração de queima. Durante a Idade Média, esses carvões eram obtidos por meio da queima de madeira em fornos, tornando-se essenciais nos meses de inverno. Quem tinha carvões estocados desfrutava de calor em suas casas. A madeira, por sua vez, era utilizada especialmente para cozinhar e em lareiras abertas, já que a fumaça gerada pelas toras dentro de casa poderia se tornar asfixiante. Por isso, até mesmo os camponeses optavam pelos carvões quando precisavam aquecer ambientes mais fechados. Entretanto, o desafio das casas japonesas durante o inverno não se limitava apenas ao aquecimento, mas se estendia à própria estrutura dos lares. Como mencionado anteriormente, as casas tinham frestas e não eram totalmente herméticas. Curiosamente, essa característica trazia uma certa vantagem. A ventilação constante impedia que a fumaça das lareiras se acumulasse. Na residência Zirori, mesmo com paredes esfumaçadas e sótãos muitas vezes escurecidos pela fumaça, o vapor se dissipava pelo telhado, evitando que as pessoas sufocassem. Um problema, por exemplo, em algumas áreas da Europa, onde o aquecimento era feito em espaços mais fechados. Os telhados japoneses não possuíam chaminés, mas sim aberturas sob o cumeeira ou nas bordas, por onde a fumaça escapava. Assim, apesar de o interior ser fumacento e frio, os materiais de construção, especialmente a madeira e as palhas, eram preservados pela defumação. Os japoneses perceberam que as casas que recebiam fogo diariamente resistiam melhor à decomposição e às pragas. As vigas de madeira se mantinham por mais tempo, já que a fumaça as protegia e repelia os insetos. Da mesma forma, o telhado de palha, impregnado de fumaça, afastava os brocas. Assim, pode-se afirmar que o inverno e a necessidade de queimar resultavam em um efeito colateral positivo, prolongavam a vida das casas. Embora as pessoas da época talvez não pensassem nisso de forma científica, sabiam que a casa precisava de ventilação e que um pouco de fumaça era um mal menor do que o mofo e o bolor. Eles até diziam: onde não se queima, vem a ruína da casa.
Uma parte essencial da batalha contra o frio era a vestimenta. Mesmo nos dias mais quentes, os japoneses utilizavam roupas em camadas, como kimonos e calças de kimono, além de diversos casacos, aumentando ainda mais essas camadas no inverno. Essas roupas funcionavam como uma forma de isolamento pessoal. Desde a época Heian, no século X, era comum usar várias camadas de kimono. Na aristocracia, essa prática frequentemente se tornava uma questão de moda e etiqueta, com os famosos kimonos de 12 camadas da corte, conhecidos como ui-hitoi. No entanto, a vantagem prática era que mais camadas significavam mais calor. Os camponeses, que não podiam arcar com as luxuosas camadas de seda, também se empilhavam em roupas. Vestiam uma camisa de cânhamo, um kimono externo mais robusto e, por cima, coletes ou capas de lã ou acolchoadas. Inicialmente, o enchimento das roupas era privilégio dos ricos, que utilizavam retalhos de seda ou algodão para aquecer seus casacos de inverno. Com o tempo, no entanto, os coletes acolchoados se tornaram populares entre o povo. Durante o período Edo, esses casacos quentes eram chamados de hanten ou tanzen. Na Idade Média, diversas saias e capas grossas usadas sobre o kimono cumpriam uma função semelhante. Por exemplo, no século XIV, os homens já usavam casacos curtos de lã forrados com tecido denso para aquecer o tronco, enquanto as mulheres contavam com coletes largos e sem mangas, acolchoados e forrados, que ajudavam a manter as costas e o peito aquecidos. Mesmo o simples camponês contava com o catabira nos meses de inverno, um casaco rústico confeccionado em linho ou cânhamo, muitas vezes acolchoado, que ele usava em casa em vez do suéter moderno. Um dos itens essenciais da vestimenta era o hakama, uma peça que podia ser calças largas ou uma saia longa, cobrindo as pernas. Durante o inverno, eram utilizados hakama mais robustos, com várias camadas, para proteger as pernas, especialmente as coxas e os joelhos, do frio cortante. Aqueles que podiam também enrolavam as panturrilhas com onuque ou utilizavam meias de lã feitas de palha de arroz, que ofereciam proteção contra a neve. As mãos eram resguardadas por simples luvas sem dedos, parecidas com luvas de dedo único, possivelmente feitas de lã ou couro. Sim, couro. Embora os princípios budistas dificultassem a caça de animais, os acessórios de couro eram comuns no inverno, especialmente em regiões mais frias. Peles de raposas, texugos ou cervos eram altamente valorizadas. Um samurai abastado podia forrar seu catabira com pele ou usar forros em seus sapatos. Já um camponês de menos recursos às vezes se contentava com pele de cachorro ou coelho, se conseguisse. O uso da pele não era ostentoso, ela era aplicada internamente, como forros nos casacos. Outro ponto importante eram os calçados. As tradicionais sandálias japonesas, como as varai de palha ou os tamancos jeta, tornavam-se impraticáveis no inverno, quando a neve caía. Assim, nas regiões nevadas, as pessoas desenvolveram calçados apropriados, como as meias de palha, conhecidas como fumiwaraji, que pareciam feixes de palha enrolados nos pés. Elas ofereciam um isolamento térmico surpreendente e eram fáceis de confeccionar e substituir quando molhadas. As raquetes de neve já eram usadas em profundidades consideráveis de neve, conhecidas no Japão como kanziki. Essas estruturas ovais ou redondas, feitas de galhos, eram amarradas aos sapatos para ajudar a distribuir o peso sobre a neve. Assim, os camponeses do norte conseguiam se deslocar entre casas ou pela floresta, mesmo durante tempestades de neve. Até os mensageiros do shogun eram supostamente equipados com essas raquetes ao atravessar os passes de montanha no inverno.
Dentro de casa, as pessoas buscavam ficar o mais descalças possível sobre o tatame ou o piso de madeira. Os japoneses tradicionalmente não usam calçados dentro de casa, mas o chão frio podia ser desconfortável. A solução era aquecer o piso com fogo. Às vezes, as esteiras eram aquecidas perto do fogo e depois colocadas de volta, proporcionando calor aos pés por um tempo. Também utilizavam pequenos aquecedores de pés portáteis, como garrafas de cerâmica cheias de água quente envoltas em pano, que eram colocadas sob os pés enquanto a pessoa estava sentada. Isso era, de certa forma, um precursor da bolsa de água quente. Pedras aquecidas cumpriam a mesma função. Uma pedra quente retirada do fogo era colocada em uma cesta ou envolta em um pano e colocada sob o cobertor, tanto enquanto sentados quanto na cama. Esses radiadores naturais conseguiam manter o calor por bastante tempo, o suficiente para que alguém adormecesse ou se aquecesse um pouco. Dormir no inverno apresentava seu próprio desafio. Os habitantes do Japão medieval repousavam no chão sobre esteiras de tatame ou palha de arroz, cobertos com cobertores conhecidos como futon. Em noites geladas, tentavam acumular o máximo de camadas de esteiras e cobertores para se proteger do chão frio. Os cobertores eram confeccionados em algodão ou cânhamo e frequentemente acolchoados. As famílias costumavam dormir juntas, com pais e filhos lado a lado, trocando calor humano para se manterem confortáveis. Não é por acaso que se diz que o calor compartilhado é o melhor aquecimento. Em um espaço pequeno, um grupo de pessoas consegue elevar a temperatura ao redor em alguns graus com o calor do corpo. Nas aldeias do Japão, era comum que várias gerações vivessem juntas em uma única sala, e no inverno, essa disposição fazia ainda mais sentido. Até agora, falamos principalmente dos camponeses, mas como era a vida da nobreza e dos samurais? Para nossa surpresa, era bem parecido. Os samurais habitavam residências ou castelos mais imponentes, mas o princípio de aquecimento era o mesmo. Utilizavam fogo em lareiras, muitas vezes portáteis, e se revestiam com várias camadas de roupas. Nas mansões dos nobres, cortinas e biombos eram empregados para dividir os ambientes e manter o calor. No espaço onde o senhor se acomodava, os servos costumavam pendurar cortinas espessas, conhecidas como fusuma ou biobu, ao seu redor, criando um ambiente menor que aquecia mais facilmente com a lareira. Os samurais vestiam longos mantos em camadas, com wanamishimo no inverno, e por cima, um casaco. Alguns tinham a sorte de contar com forros de pele de raposa ou lontra. Ao patrulhar as muralhas, se cobriam com o maior número possível de camadas sob a armadura, incluindo quimonos de algodão grossos, chamados juban. Um detalhe frequentemente mencionado em relatos da época é o uso de aquecedores de carvão de reserva. Eram compartimentos metálicos com carvões incandescentes que podiam ser levados sob as roupas, irradiando calor para o corpo. Esse antigo aquecedor de bolso era utilizado pelas classes mais altas quando precisavam enfrentar o frio do lado de fora. Hoje, temos algo semelhante nos sachês Cairo, que aquecem ao serem agitados. Naqueles tempos, o equivalente era o carvão. Apesar de todas essas estratégias, as casas japonesas ainda eram frias e desconfortáveis no inverno, de acordo com nossos padrões. Viajantes europeus que visitaram o Japão nos séculos seguintes se espantavam ao ver como os japoneses conseguiam viver assim, observando que a temperatura interna era muitas vezes a mesma da externa durante o inverno. Os próprios japoneses costumavam dizer: no inverno é frio, no verão é quente, isso é natural. Eles estavam acostumados a enfrentar o desconforto e consideravam isso parte do ciclo natural do ano. A resistência era uma virtude. Quem reclamasse excessivamente do frio poderia ser visto como frágil. Claro,
Todos buscavam formas de se aquecer, conforme já mencionamos. Porém, aceitar o desconforto fazia parte da vida. Agora, vamos imaginar por um instante uma típica noite de inverno em uma cabana de camponês. Do lado de fora, a escuridão da noite é cortada pelo vento que assobia pelas frestas das tábuas, lançando flocos de neve sobre as molduras das portas. Dentro da cabana, a família se aperta em volta da lareira. O fogo crepita, iluminando as vigas de madeira enegrecidas do teto. Todos estão vestidos com as roupas mais quentes que têm. O pai pode estar usando um velho casaco do avô, acolchoado com algodão, a mãe com um chale de lã na cabeça e várias saias, enquanto as crianças se aquecem em grossos coletes de tecido acolchoado. Em seus joelhos, cada um segura uma caneca de barro com chá quente ou apenas água aquecida, que conforta as mãos. De vez em quando, alguém coloca um tronco na fogueira ou, mais frequentemente, adiciona carvões do reservatório preparado. Acima do fogo, um caldeirão está suspenso, fervendo água para o próximo chá, e esta noite, preparando mingau para o jantar. No ar, uma leve fragrância da fumaça se entrelaça com o aroma da comida e das roupas úmidas que secam ao calor do fogo. A família está reunida, aquecendo-se uns aos outros. As crianças, aconchegadas sob o cobertor da mãe, adormecem ao seu lado, enquanto os adultos trocam murmúrios. Talvez estejam compartilhando contos sobre espíritos e demônios do inverno que devem ser afastados, ou simplesmente discutindo a quantidade de arroz que ainda resta. A noite se prolonga, mas nessa intimidade e com a ajuda de pequenos truques da fogueira, eles enfrentam juntos o frio. Essas noites se repetem dia após dia, pequenos esforços para manter o calor e a união em meio ao rigor do inverno. Observamos que as pessoas demonstravam uma incrível criatividade para sobreviver fisicamente ao inverno. Mas a sobrevivência não se limitava ao corpo. O espírito também precisava ser mantido. Cultivar o bom humor, resistir ao desespero e preservar a coesão da comunidade era essencial. Por isso, vamos explorar agora quais tradições sociais, crenças e rituais ajudavam a atravessar os meses mais difíceis do inverno. Em breve, descobriremos como os japoneses medievais encurtavam as longas noites de inverno, quais festividades lhes traziam alegria e como enfrentavam juntos essa estação desafiadora. Embora o inverno isolasse as famílias em suas casas cobertas de neve, os japoneses sabiam que a verdadeira força reside na união. As comunidades rurais se mantinham mais unidas do que nunca durante o inverno. Quando dezembro chegava e os campos se tornavam desolados, os camponeses começavam a se visitar mais, sempre que a neve permitia, colaborando nas tarefas de inverno e celebrando as tradições que buscavam, de certa forma, encurtar o tempo frio. Um dos momentos mais importantes era a celebração do Ano Novo, o Shogatsu. Mesmo na Idade Média, essa festa marcava o início de um novo ano. De acordo com o calendário lunar, normalmente no final de janeiro ou em fevereiro, era o grande evento do inverno. As famílias se preparavam com antecedência, realizando uma limpeza minuciosa de suas casas, varrendo cada canto, limpando o altar dos deuses familiares e trocando as decorações. Assim, não apenas se divertiam, mas também criavam simbolicamente ordem em meio ao caos do inverno. Em seguida, acontecia o mochuki, a preparação coletiva do arroz para fazer os bolinhos de arroz mochi. Mesmo os camponeses mais humildes se esforçavam para guardar um pouco de arroz e assim produzir o mochi festivo. Na aldeia, várias famílias se reuniam, revezando-se com um pesado pilão de madeira, amassando o arroz cozido até transformá-lo em uma massa pegajosa. Pequenos bolinhos eram moldados a partir dessa mistura. Era um trabalho duro,
mas ao mesmo tempo aquecia os corações e alegrava a todos. Os jovens amassavam com entusiasmo, enquanto os mais velhos incentivavam o ritmo, criando uma atmosfera repleta de expectativa. Os bolinhos de mote eram consumidos nas celebrações do Ano Novo, e alguns eram oferecidos no altar doméstico aos deuses e antepassados, pedindo proteção para o novo ano. Embora as festividades de Ano Novo não afastassem o inverno, proporcionavam um ânimo renovado. As pessoas desejavam saúde e boas colheitas no ano que se aproximava, visitando santuários e templos sempre que possível e orando aos deuses por um inverno mais ameno e uma primavera próspera. Essas peregrinações nas geladas manhãs eram desafiadoras, com os peregrinos enfrentando a neve por várias horas. Na verdade, a determinação de cumprir um dever religioso, mesmo em meio às adversidades, proporcionava um forte senso de orgulho e união com a comunidade. Eles acreditavam que os deuses reconheciam seu esforço e, em troca, ofereciam um clima mais ameno ou proteção contra doenças. A devoção no Japão medieval também envolvia uma série de rituais caseiros, que eram seguidos com atenção especial no inverno. Por exemplo, durante o solstício de inverno, era tradição relaxar em uma banheira quente, com frutas juzu flutuando. Essas frutas cítricas, além de aromáticas, tinham um significado especial. Antigamente, acreditava-se que um banho com juzu afastava os espíritos malignos do inverno e protegia contra resfriados. É claro que nem todos os camponeses tinham acesso a banheiras quentes. Isso era um privilégio das classes mais favorecidas. No entanto, em toda parte, as pessoas tentavam se aquecer com um banho, sempre que podiam. Nas aldeias, isso poderia ser feito em uma fonte termal, se houvesse uma nas proximidades. O Japão é conhecido por suas onsen, e já na Idade Média, as pessoas sabiam onde encontrá-las. Alguns templos e mosteiros até ofereciam banhos públicos para os peregrinos. Assim, durante o inverno, era uma verdadeira bênção poder parar, se despir das camadas congelantes e mergulhar na água quente. Além de proporcionar higiene, isso tinha um grande valor para a saúde, ajudando na circulação e relaxando os músculos tensos. Para os menos afortunados, que não tinham acesso a banhos, ainda havia a alternativa de uma sauna improvisada, como sentar sobre um balde de água quente com ervas, tudo sob um cobertor. Essa era uma maneira popular de se aquecer. Outro momento importante do inverno era o festival Setsubun, que celebrava o fim da estação fria, geralmente no início de fevereiro, marcando o último dia antes da chegada da primavera, segundo o antigo calendário. Esse festival sobreviveu até os dias de hoje, com raízes que remontam à Idade Média. As pessoas acreditavam que, ao final do inverno, espíritos malignos surgiam, simbolizando todas as desgraças acumuladas do ano anterior, como doenças e infortúnios. Para que a primavera purificadora pudesse chegar, era necessário expulsá-los. Assim, realizava-se o ritual do mamemaki, onde grãos eram lançados. Em cada lar, o anfitrião pegava uma tigela de grãos de soja torrados e os espalhava pela casa e a porta, enquanto recitava um encantamento, Oni wa soto, fukuai, que significa demônios para fora, sorte para dentro. A família se unia a ele e, com muito entusiasmo, literalmente expulsavam as forças malignas pela porta com os grãos. Depois, cada um comia a quantidade de grãos torrados correspondente à sua idade, mais um a mais para garantir saúde. Essa tradição se mantém viva até hoje. Esse ritual vibrante e divertido tinha um imenso significado para a psique das pessoas, que sentiam que estavam contribuindo ativamente para a saída do inverno. A alegria durante o mamemaki muitas vezes se estendia a um pequeno banquete, onde se comiam os grãos restantes, assavam bolachas de arroz
ou preparavam rolinhos especiais, celebrando a expulsão dos demônios do inverno. Nos templos, durante o Setsubun, sacerdotes usando máscaras de demônios eram perseguidos, enquanto a população os cobria de grãos. Era uma diversão popular que elevava o ânimo de todos em tempos tão hostis. Além dessas festividades sazonais, havia também um forte espírito de solidariedade na comunidade. No inverno, as pessoas se ajudavam ainda mais, como quando se uniam para limpar a neve dos telhados, evitando que desmoronassem sob o peso acumulado. Quando uma família ficava sem lenha, os vizinhos se uniam, pois sabiam que amanhã poderia ser a vez de outra pessoa precisar de ajuda. Na aldeia, havia frequentemente um estoque coletivo de madeira ou carvão, que era repartido entre os mais necessitados, como os idosos doentes, um antigo costume social. Se uma casa pegasse fogo, algo não raro durante o seco inverno com o fogo exposto, toda a comunidade se mobilizava para apagar as chamas e, em seguida, acolhia os afetados até que uma solução temporária fosse encontrada. O inverno, esse inimigo comum, unia a todos. As brincadeiras tradicionais eram uma forma de afastar a monotonia e fortalecer laços de amizade. Nas longas noites, histórias eram contadas, fábulas sobre deuses, lendas de samurais e até contos de terror. Os kaidan, que faziam os pelos do corpo se arrepiarem, encaixando-se perfeitamente na atmosfera gelada do inverno. Coleções de contos populares de aldeias distantes no Japão foram preservadas, e muitos trazem a essência das narrativas de inverno. Um exemplo é a história de Yuki-onna, a Mulher da Neve, o espírito das tempestades invernais. Essas narrativas eram tradicionalmente compartilhadas nas noites de neve, quando o vento uivava lá fora, e as crianças, com olhos arregalados, se aconchegavam nas mães, absorvendo cada palavra. Contar histórias ia além do entretenimento. Era uma forma de ensinar e fortalecer os laços familiares. Cada membro da família podia contribuir com suas próprias histórias e lembranças, cultivando assim a memória coletiva. As bisavós traziam sabedoria e experiências de vida, muitas vezes relacionadas à sobrevivência em invernos severos ou grandes fomes. Assim, conselhos práticos eram passados de forma sutil. Em um ano em que a cinza vulcânica caía do céu e o inverno chegou mais cedo, nos alimentamos de mingau feito de casca de olmo. Lembrem-se disso, se o pior acontecer, diziam. Essas frases ressoavam e a geração mais jovem as guardava na memória, mesmo que não acreditassem que um dia precisariam delas. A comunidade religiosa também era um pilar de união. Os templos budistas promoviam encontros comunitários durante o inverno, seja para uma cerimônia de fogueiras purificadoras no início do ano ou encontros de oração para afastar doenças. Assim, as pessoas tinham um motivo para se reunir no templo, aquecer-se juntas perto de grandes velas e fogueiras acesas durante os rituais, sentindo-se parte de algo maior. Além disso, os mosteiros frequentemente ofereciam apoio prático, como cozinhas comunitárias em tempos difíceis, e também distribuíam infusões medicinais e alimentos para órfãos e necessitados. Isso fortalecia a solidariedade comunitária e a consciência de que até mesmo as autoridades espirituais se preocupavam com o bem-estar do povo. Os invernos eram longos, mas a resiliência humana encontrava formas de enfrentá-los. Por exemplo, nas regiões do norte, surgiu um costume único que combinava trabalho, ritual e diversão: o Festival das Casinhas de Neve, Kamakura. Na neve profunda, os camponeses esculpiam cúpulas, iglus chamados Kamakura, e criavam pequenos santuários com altares para o deus da água. À noite, as crianças corriam de uma Kamakura a outra com lanternas, cantando canções tradicionais e convidando os transeuntes a se juntarem a elas
para um pouco de saquê doce ou moche assado, enquanto os adultos acendiam grandes velas e fogueiras de bambu do lado de fora. Esse costume tem suas origens, segundo a lenda, no período Kamakura, lá pelo século X. Naquele tempo, acreditava-se que prestar homenagem ao deus da água durante o rigor do inverno ajudaria a derreter a neve na primavera, garantindo assim a abundância de água para as colheitas. Desse ritual religioso nasceu o festival de inverno mais querido, repleto de alegria e celebração. As pessoas se divertiam de coração. As crianças desfrutavam de uma iguaria rara, enquanto os adultos se permitiam um gole de saquê. Risadas ecoavam durante as batalhas de neve e nas competições para ver quem construía a Kamakura mais bela. Por alguns dias, parecia que todos haviam esquecido que, na verdade, o inverno era um período de dificuldades. A paisagem coberta de neve se transformou em um parque de diversões e um espaço sagrado ao mesmo tempo. Esse festival, que ainda persiste em algumas regiões, como o Akita e Niigata, nos lembra da criatividade de nossos ancestrais, que conseguiam transformar até mesmo a hostilidade do clima em momentos de união e fortalecimento comunitário. É importante notar que a dimensão espiritual e filosófica do inverno tinha grande significado para os japoneses. Os monges, por exemplo, viam essa estação como um tempo de introspecção e desafio físico. Havia, e ainda existem, tradições em que esses monges realizavam rituais ascéticos durante o inverno. Eles podiam permanecer de pé sob uma cachoeira congelada ao amanhecer, rezando em busca de purificação, ou passar a noite nas montanhas em completo silêncio, cercados de neve, para fortalecer a mente. Essas práticas extremas, evidentemente, não eram para todos, mas serviam como exemplo inspirador de resiliência. Quando um camponês sabia que, em algum lugar nas montanhas, um monge estava ali, enfrentando o frio e recitando sutras pelo bem do mundo, ele poderia pensar: se ele consegue suportar, eu também consigo aguentar aqui, na sala de estar com minha família. Era uma forma de incentivo, alimentada por um ideal espiritual. Além disso, os monges frequentemente visitavam as aldeias para ensinar as pessoas a respirar corretamente e a se manter ativas, ajudando-as a lidar melhor com o frio. Eles ensinavam exercícios respiratórios simples e a prática matinal de se banhar em água fria, sempre com cautela, claro. Essas orientações se tornaram parte da tradição popular. Até hoje, no Japão, existe o costume do banho gelado no Ano Novo, o Hadaka Matsuri, onde as pessoas se mergulham em águas geladas ou correm vestidas levemente pela neve, demonstrando coragem e buscando purificação. As raízes dessas tradições remontam às comunidades medievais e à sua crença no poder de superar o inverno. Em linhas gerais, pode-se afirmar que a sociedade do Japão medieval enfrentava o inverno de forma coletiva. Um indivíduo sozinho, diante do frio e da fome, pouco podia fazer, mas a união da aldeia, da família, da comunidade religiosa e de toda a cultura formava uma base sólida para superar o inverno, não apenas no aspecto físico, mas também espiritualmente. As pessoas mantinham a esperança viva. O ritmo da vida, marcado pelas festividades, trazia estrutura, e a consciência de que todos compartilhavam as mesmas dificuldades oferecia conforto. Quando finalmente a primavera chegava, trazendo o degelo e os primeiros brotos verdes nos campos, era uma vitória coletiva, um motivo para agradecer aos deuses e sentir orgulho por terem vencido mais uma vez o inverno. Antes de concluirmos nossa viagem pelo inverno do Japão medieval, ainda há um aspecto que apenas mencionamos superficialmente: a guerra e as viagens durante essa estação. O inverno não afetava apenas camponeses e cidadãos, mas também os guerreiros samurais,
peregrinos e viajantes. Como seria lutar ou viajar no meio de uma nevasca? Esse tema será explorado no próximo capítulo, pois até mesmo nas batalhas, o inverno demonstrava seu poder imponente. Em breve, vocês entenderão por que se dizia que o general Inverno era muitas vezes mais temido do que os mais renomados líderes militares. No Japão medieval, o país era palco de inúmeras guerras entre clãs samurais. Os períodos Kamakura, Muromachi e Sengoku, que marcaram a era dos estados em conflito, estavam repletos de lutas e campanhas. Entretanto, um adversário conseguia interromper a guerra de maneira quase infalível: o inverno. Os soldados, em sua maioria, eram também camponeses, especialmente nas unidades de infantaria. Assim, do outono até a primavera, precisavam de tempo para cuidar de suas próprias vidas e propriedades. Consequentemente, as campanhas militares eram frequentemente realizadas da primavera ao outono, enquanto o inverno trazia uma pausa não oficial. Contudo, essa não era uma regra absoluta. Às vezes, as circunstâncias estratégicas ou a urgência levavam os samurais a lutar mesmo durante os meses mais frios, revelando a crueldade do clima invernal em toda a sua intensidade. Imaginem um exército de samurais forçado a cruzar um passo montanhoso em dezembro para surpreender o inimigo. Suas armaduras estão empapadas pela neve que derrete e escorre pelas placas de ferro. Os cavalos lutam para não afundar na neve. As carroças de suprimentos ficam atoladas na tempestade. À noite, acampam na floresta, enquanto tentam acender fogueiras com madeira molhada que não quer pegar fogo. Aqueles menos acostumados tremem a noite toda, e o sono é apenas um breve visitante. Ao amanhecer, descobrem que alguns homens congelaram durante a noite, enquanto outros têm queimaduras de frio nos pés, pois usavam apenas sandálias de palha no verão e improvisaram ataduras com trapos, que eram insuficientes. Esse cenário não é pura ficção. Fontes históricas, como a expedição de Uesugi Kenshin no século XV, relatam que parte do exército perdeu mais homens devido ao frio nas montanhas do que em confrontos diretos com o inimigo. Os generais estavam cientes do perigo que o inverno representava, muitas vezes preferindo retirar suas tropas e interromper os combates a permitir que seus homens fossem dizimados pelas tempestades. Não era por acaso que se dizia que o inverno era o verdadeiro general que comandava todos os exércitos. Os cercos a castelos e fortalezas durante o inverno traziam à tona uma realidade ainda mais cruel. A guarnição sitiada frequentemente enfrentava a fome, e se os suprimentos eram escassos, o inverno tornava tudo ainda mais difícil. Sem possibilidade de reabastecimento nas proximidades, tudo ao redor estava coberto de neve, e os soldados se viam obrigados a viver do que restava nos armazéns. Em casos extremos, os sitiados chegaram a alimentar seus cavalos com carne de outros animais mortos, e até mesmo recorrer ao canibalismo, como narram as crônicas sobre um castelo no norte do Japão no final do século X, onde, após um cerco invernal de 4 meses, os defensores supostamente perderam a sanidade. No entanto, antes que tal horror se concretizasse, os castelos geralmente se rendiam, pois os comandantes percebiam a futilidade de resistir em condições tão adversas. Os atacantes, por sua vez, não estavam em melhor situação. Permanecer no frio, vigiando as muralhas para evitar que alguém escapasse, minava tanto a moral quanto a resistência física. Às vezes, os sitiadores erguiam uma bandeira de trégua sobre o castelo, oferecendo um acordo. Vamos resistir até a primavera e então resolveremos. Assim, ambas as partes interrompiam silenciosamente os combates durante o inverno, chegando a um entendimento ou retomando as hostilidades na primavera. Contudo,
Também há relatos de ousados ataques durante o rigor do inverno. Alguns líderes souberam explorar o fator surpresa, especialmente quando o inimigo se sentia à vontade durante o inverno. Um exemplo notável é a história do século XV entre Takeda Shingen e Uesugi Kenshin, dois adversários que enfrentaram inúmeras batalhas. Kenshin, que governava a província do norte de Echigo, estava habituado aos invernos severos. Em um determinado ano, seus soldados, endurecidos pelo frio e pela neve, realizaram uma invasão inusitada na província vizinha, atravessando montanhas cobertas de gelo, exatamente quando o senhor local esperava um inverno tranquilo. O exército de Kenshin se vestia com capas brancas, permitindo que se camuflassem na neve, e em janeiro avançaram em direção ao castelo do rival, pegando todos de surpresa. Naquela noite fria, os guardas confiantes se recolheram e não patrulharam com a devida atenção. O ataque foi um sucesso e o castelo caiu devido à desatenção dos defensores em relação ao inverno. Essa narrativa, frequentemente mencionada nas crônicas, ilustra como a adaptação às condições invernais poderia ser uma vantagem estratégica. Os soldados de Kenshin estavam equipados com raquetes de neve, luvas quentes de pelagem e, supostamente, usavam armaduras silenciosas, cobertas com papel para evitar barulho no frio. Embora a veracidade dos detalhes seja incerta, uma coisa é clara: quem levava o inverno em consideração tinha uma chance maior de triunfar. O inverno também tinha um impacto significativo nas viagens e no transporte. Em tempos de paz, as pessoas costumavam evitar se aventurar durante essa estação. As estradas ficavam enlameadas ou cobertas de neve, e os rios transbordavam ou congelavam. Nada encorajava a movimentação. Comerciantes e caravanas frequentemente interrompiam suas jornadas no inverno, estabelecendo-se temporariamente em cidades para passar a estação. As pousadas e paradas, embora mais vazias, eram ainda mais essenciais, servindo como abrigo para viajantes em meio a tempestades. Há registros de viajantes que, surpreendidos por uma nevasca, ficaram presos em cabanas nas montanhas por semanas. Um exemplo disso é o poeta Matsuo Basho, que, um século depois, descreveu como foi apanhado por uma densa nevasca na província de Dewa e buscou abrigo com camponeses, onde passou alguns dias junto ao fogo, saboreando sopa quente e observando os flocos de neve pela janela. Dessa experiência, nasceu um de seus haikus sobre o silêncio da neve. Embora Basho pertença a um período posterior, experiências semelhantes certamente foram vividas por peregrinos e monges medievais em suas longas jornadas entre templos. Para os mensageiros e a comunicação em geral, o inverno significava uma desaceleração. As ordens do shogun determinavam que as viagens fossem feitas com mais cautela, já que os correios precisavam optar por rotas mais seguras em terrenos mais baixos, que eram mais longas, ou arriscar as estradas de inverno, correndo o risco de perder um cavalo ou cair em um abismo coberto de neve. Assim, uma mensagem que no verão levava uma semana, no inverno poderia levar o dobro do tempo. Contudo, todos estavam cientes disso. A notícia de que chegariam na primavera já era enviada durante o inverno, mas com a consciência de que talvez chegasse apenas junto com aquele general na primavera. Quanto à guarda samurai e ao seu vestuário no inverno, é importante mencionar que os guerreiros usavam armaduras especiais adaptadas para o frio. Não existiam armaduras aquecidas, mas eles usavam um acolchoado mais espesso de tatame ou várias camadas de kosode por baixo. Algumas fontes afirmam que os samurais do norte revestiam suas armaduras com pele para isolamento ou utilizavam capas de pele sobre elas. Imaginar esse vestuário deve ter sido uma visão impressionante. Visualizemos um guerreiro revestido de armadura.
Sobre seus ombros, um manto de pelagem que ostenta a cabeça de uma raposa ou lobo ao redor do colarinho, enquanto ele avança pela neve. Na cintura, pode estar um pedaço de linho enrolado e encharcado em água salgada, congelado. Alguns dizem que os arqueiros utilizavam isso como proteção contra os ventos cortantes. O tecido gelado bloqueia a passagem do ar. A eficácia disso é discutível, mas essas histórias evidenciam a criatividade em desafiar a natureza. Vale ressaltar que muitos líderes optavam por evitar confrontos durante o inverno, sempre que possível. Existia uma regra não oficial que estipulava que, com a primeira neve, as batalhas se interrompessem e as intrigas e alianças eram discutidas ao redor de uma lareira acolhedora. Afinal, os samurais também apreciavam o calor do inverno, seja em um kotatsu ou, pelo menos, em um hibachi com chá quente ou saquê, ao invés de arriscarem suas vidas em tempestades de neve. Em diversas crônicas de guerra, encontramos relatos como: "E assim, ambas as tropas depuseram as armas por 3 meses, pois o inverno chegou e as batalhas recomeçaram com a floração das cerejeiras." O recesso invernal era uma estratégia inteligente. Claro, se um lado tivesse sofrido uma derrota no outono, poderia torcer para que o inverno freasse os vencedores em seu avanço. Quando isso acontecia, o exército em retirada buscava abrigo em um castelo bem abastecido, na esperança de que a neve dificultasse a aproximação dos inimigos. Muitos enfrentaram dificuldades. Comerciantes itinerantes, monges peregrinos ou mensageiros samurais frequentemente dependiam de estações e abrigos. Na Idade Média, existia uma rede de shukuba, pousadas ao longo das principais rotas, mantidas por clãs ou templos. Durante o inverno, esses abrigos frequentemente ofereciam abrigo caritativo, permitindo que viajantes descansassem gratuitamente e fornecendo uma tigela de sopa quando percebiam que a situação era crítica. Esses atos de bondade foram registrados em homenagens a nobres que supostamente mantinham suas portas abertas para os perdidos, oferecendo abrigo a todos que precisavam. Claro, isso não era uma regra em todos os lugares, mas houve casos em que até os ricos demonstraram compaixão. Assim, o inverno não apenas moldava a vida dos camponeses, mas também influenciava a condução da guerra e a comunicação. Era um fator que ninguém poderia ignorar e, muitas vezes, determinava o curso da história, pois impedia invasões ou atrasava conexões. Os japoneses estavam cientes disso. É célebre o episódio do século X, quando a frota invasora mongol naufragou em Kyushu devido a um tufão. Os japoneses chamaram isso de vento divino, kamikaze. Mas a tradição popular também falava do general Inverno, que conseguia dispersar o inimigo sem disparar uma única flecha. Essas narrativas serviram como uma lição sobre a importância de respeitar a natureza, ao invés de lutar contra ela. Agora, já exploramos os principais aspectos da sobrevivência no inverno durante a era medieval no Japão, desde a luta do indivíduo contra o frio e a fome, passando pela solidariedade familiar ao calor do fogo, até a união nas comunidades rurais e seus impactos sociais e militares. Resta apenas um último passo: refletir sobre o que podemos aprender com tudo isso para os dias de hoje. Como é o inverno no Japão e para nós hoje, em comparação com aqueles tempos, e quais antigos costumes de inverno ainda sobrevivem ou podem nos inspirar? Vamos encerrar nossa narrativa com essa reflexão. Viajar pela Japão medieval no inverno nos revelou quão incrivelmente resilientes e adaptáveis foram nossos antepassados. O homem contemporâneo provavelmente teria dificuldades em lidar com o que, para os japoneses medievais, era parte de sua rotina anual. Dormir em locais onde a água se congelava ao amanhecer, se alimentar frequentemente de um mingau aguado
e passar os dias cobertos por diversas camadas de roupas, enquanto tentavam manter suas atividades culturais e laborais. Para nós, com nossas comodidades modernas como aquecimento central, cobertores elétricos e supermercados repletos de alimentos, mesmo no auge do inverno, a estação medieval parece um verdadeiro pesadelo de frio e escassez. No entanto, para os japoneses daquela época, o inverno era apenas um ciclo natural da vida. Eles compreendiam que, após a estação gelada, a primavera sempre chegaria, encarando o inverno como um teste que deveria ser superado com dignidade. Felizmente, hoje em dia, a fome não é uma preocupação constante em nosso dia a dia. Durante os meses mais frios, os japoneses, assim como o resto do mundo, desenvolveram uma agricultura moderna, com a capacidade de transportar e armazenar alimentos em geladeiras. Os invernos podem ter se tornado um pouco mais amenos devido às mudanças climáticas, mas mesmo que não fossem, temos casas bem isoladas na maior parte do mundo e tecnologias que tornam nossa vida mais fácil. Quando sentimos frio, acionamos o aquecimento ou ligamos o ar-condicionado. Quando a noite chega mais cedo, acendemos as luzes elétricas. E quando a neve cobre as estradas, os tratores entram em ação. O homem do século XX poderia facilmente esquecer quão implacável a natureza pode ser. Neste filme, descobrimos que os japoneses medievais estavam plenamente conscientes dessa realidade e conseguiam enfrentá-la. Mas, ao olharmos mais a fundo, muitos de seus inventos e tradições resistiram ao tempo e até hoje os admiramos ou redescobrimos. Um exemplo disso é o kotatsu, uma mesa aquecida coberta por um cobertor, que ainda simboliza o aconchego do inverno nas famílias japonesas. Durante séculos, foi o coração da vida familiar nos meses frios, e mesmo com todas as inovações, muitas casas ainda utilizam o kotatsu quando o frio chega. É uma solução econômica e acolhedora. Em vez de aquecer toda a casa, ele aquece apenas o espaço sob o cobertor, onde todos se reúnem, incluindo o gato da família. Não é fascinante como as tecnologias dos nossos antepassados ainda funcionam e unem as pessoas? Nos tempos modernos, tudo o que foi acrescentado foi uma tomada elétrica, mas o princípio permanece o mesmo da era Muromachi. Além das fronteiras do Japão, o kotatsu tem chamado a atenção como uma alternativa ecológica para se aquecer. Ouvi rumores de que em regiões frias da Europa e América, alguns inovadores estão introduzindo-o em varandas de cafés e salas de estar. Também discutimos sobre resiliência e isolamento pessoal. As roupas de outdoor atuais, com suas camadas térmicas e jaquetas de pluma, são apenas versões modernizadas do conceito de camadas que os japoneses utilizavam. Embora não tivessem Gore-Tex ou PrimaLoft, eles sabiam que uma única camada grossa não era suficiente. 3 camadas finas eram mais eficazes. As tecnologias modernas de aquecimento desenvolvidas pelas empresas japonesas fazem referência a essa filosofia, utilizando materiais contemporâneos. É curioso que, mesmo com todos os avanços, o conselho da avó medieval de "vista mais uma camada" ainda seja tão relevante quanto as soluções mais caras. Socialmente, podemos admirar a solidariedade das comunidades que se mantém viva na cultura japonesa. Até hoje, os japoneses possuem um forte senso de ajuda mútua, especialmente em situações de desastre. Lembre-se do terremoto e do tsunami que atingiram Tohoku em 2011. Em um março gelado, dezenas de milhares de pessoas perderam seus lares. Contudo, logo surgiu uma onda de solidariedade. As pessoas começaram a dividir comida e enviar roupas quentes. Banhos públicos foram disponibilizados gratuitamente para os evacuados, e escolas se transformaram em abrigos. Embora essa seja uma situação extrema, ela ilustra como o espírito de união diante do frio
e das dificuldades está profundamente enraizado na cultura japonesa. Nas aldeias medievais, essa cooperação era uma necessidade. Hoje, a sociedade vê isso como um imperativo moral e age em conformidade. Para os japoneses, o inverno é um tempo de celebração de tradições e de reflexão sobre o passado. Festividades como Setsubun, onde se lançam feijões, e a preparação do mote de Ano Novo continuam vivas. Quando uma família japonesa joga feijões e grita "Demônios para longe, sorte para dentro", estão relembrando as forças malignas do inverno faminto de séculos passados. Há uma magia nisso. A memória histórica se mantém viva através de rituais, mesmo com as mudanças das circunstâncias. Para nós, pode ser inspirador pensar em como enfrentaríamos um desafio semelhante. Temos tecnologia, mas e a nossa resistência e criatividade? Conseguiríamos economizar eletricidade e aquecimento por uma semana, assim como aquelas pessoas, se uma crise surgisse? Ou saberíamos improvisar um cozimento ao fogo, caso a eletricidade falhasse? Nossos ancestrais japoneses talvez sorriam diante de nossa impraticidade, mas ficariam satisfeitos por ver seus descendentes livres da fome e do frio que eles enfrentaram. Os meses de inverno na Japão medieval nos ensinam a humildade diante da natureza. As pessoas daquela época não tinham escolha senão se adaptar, e fizeram disso uma verdadeira arte. Na era atual, em que frequentemente lutamos contra a natureza e tentamos dominá-la, é importante lembrar que, às vezes, o mais sábio é se alinhar a ela, economizando energia, aproveitando fontes naturais como a luz do sol durante o dia e vestindo roupas quentes à noite. Compartilhar calor com os outros são princípios de desenvolvimento sustentável que nossos ancestrais adotaram por necessidade e que agora estamos redescobrindo por escolha e sensatez. Em resumo, sobreviver ao inverno na Japão medieval era uma tarefa árdua que exigia coragem, disciplina e solidariedade diárias. Hoje, nos restam apenas lendas sobre os heroísmos daquela época e algumas tradições encantadoras que evocam esses tempos. Quando, aquecidos em casa, saboreamos uma xícara de chá quente enquanto a neve cai do lado de fora, devemos respeitosamente lembrar das gerações que nos precederam, para quem esse momento era tudo, menos uma obviedade. Talvez assim possamos valorizar mais o que temos e nos inspirar em sua resiliência. Agradeço por terem me acompanhado nesta jornada invernal pela Japão medieval. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos para que eles também aprendam algo novo. Obrigado por assistir e espero contar com você na próxima narrativa. Até a próxima!